Essa é a nossa aula 25. Nós estamos vendo sobre Maria e o Filho de Deus. A pergunta de Maria sobre o modo da concepção permite ao anjo prosseguir. O Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo vai te cobrir com sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Lucas coloca nessas palavras toda a sua confissão de fé na divindade de Jesus. Depois de ter designado o Messias, ele fala do seu Deus. Apraz-lhe fazer essa distinção essencial, como podemos ver em Lucas 22, versículos 67 e 70. Diante do Sinédrio, a diferença de Marcos 14, 61, 64, Lucas 1,17 falava do espírito e do poder de Elias. As expressões empregadas agora são bem mais fortes e lembram a antiga profissão de fé referida por Paulo, estabelecido Filho de Deus com poder segundo o Espírito da Santidade, como lemos em Romanos capítulo 1, versículo 4. O Espírito Santo, assim como o Espírito Criador mencionado em Gênesis 1, 2 e no Salmo 104, 30, virá sobre Maria. O poder de Deus a cobrirá com sua sombra. Essa expressão se encontra na Escritura com o sentido de proteger, é o que lemos no Salmo 140, versículo 8. Mas aqui o sentido é mais forte. Em Êxodo, capítulo 40, versículo 35, a nuvem divina cobre a tenda com sua sombra, de modo que a glória de Deus enche a morada doravante divina. Seria o mesmo sentido em Lucas? Nesse caso, Maria seria considerada como a arca santa ou a tenda de Deus, na qual viria morar seu filho, o santo, o Filho de Deus. Essa exegese tem seu interesse, embora suponha em Lucas e em seus leitores uma extraordinária habilidade na exploração alusiva dos textos da Escritura. Evitaremos, por isso, apoiar-nos demasiadamente nela. Foi descoberto recentemente entre os documentos de Qumran um fragmento no qual há várias expressões que correspondem às de Lucas, capítulo 1, versículos 32 e 35. Mas seu filho será grande na terra e nós o serviremos. Será chamado Filho de Deus e Filho do Altíssimo, sua realeza para sempre. O fragmento, infelizmente, está demasiadamente danificado para permitir uma identificação precisa, mas ele é suficiente para que se constate novamente que Lucas soube usar expressões aparentemente correntes em sua época para exprimir a identidade de Jesus. No contexto do século I, do século I, os termos filho, filho de Deus ou filho do Altíssimo, aplicados ao rei, significavam a proximidade do Deus da aliança em relação a ele, assim como sua particular proteção. Lucas reaproveita esses títulos reais, dando-lhes um conteúdo novo. Jesus, o Messias Rei, o Filho do Altíssimo, é verdadeiramente Filho de Deus e Deus. E essa é a profundidade do Evangelho de Lucas. E essa confissão de fé já no primeiro capítulo, logo no início. Agora uma pausa e uma leitura do Evangelho Apócrifo da Infância da Virgem Maria. Tendo-se passado 9 meses,
Ana deu à luz uma menina, a qual impôs o nome de Maria. Depois de desmamá-la, aos 3 anos, Joaquim e Ana foram ao templo e, tendo oferecido vítimas ao Senhor, apresentaram sua filha Maria para que ficasse morando com as virgens e louvavam a Deus dia e noite sem cessar. Quando se viu diante do templo, Maria subiu correndo seus 15 degraus, sem olhar para trás e sem chamar por seus pais, como costumavam fazer as crianças. Isso surpreendeu a todos os presentes a tal ponto que até os sacerdotes do templo se admiraram. Ora, Maria provocava a admiração de todo o povo. Tendo só 3 anos, seu modo de andar era tão firme, sua palavra tão perfeita, dedicava-se tanto ao louvor de Deus que não parecia uma criança, mas uma pessoa adulta. Prolongava suas orações como se tivesse 30 anos. Seu rosto brilhava como a neve e era com dificuldade que se olhava para ele. Ela se dedicava a trabalhos com a lã e em tão tenra idade conseguia melhores resultados do que as mulheres adultas. Ela estabeleceu para si um programa de vida. De manhã até a 3ª hora, dedicava-se à oração. Da hora 3ª à 9ª, ocupava-se no tear. A partir da 9ª hora, voltava à oração, interrompendo-a somente quando o anjo do Senhor lhe aparecia, trazendo-lhe o alimento. Entregava-se então mais e mais aos louvores do Senhor. Enfim, progredia tanto nos louvores de Deus que nenhuma virgem era mais atenta nas vigílias, mais sábia no conhecimento da lei divina, mais cheia de humildade, mais radiosa quando cantava os salmos de Davi, mais amável na caridade, mais pura na castidade e em todas as virtudes mais perfeita, porque era firme, inabalável, perseverante e progredia no bem todos os dias. Jamais alguém a viu irada, jamais alguém a ouviu falar mal. Todas as suas palavras eram tão cheias de graça que se podia reconhecer Deus em seus lábios. Estava sempre rezando e perscrutando a lei. Mantinha-se sempre atenta às suas companheiras para que nenhuma delas pecasse, mesmo que fosse por uma só palavra, para que nenhuma exagerasse no rir ou no divertir-se, para que nenhuma tratasse as outras com desprezo ou desdém. Bendizia a Deus sem cessar, e para não se ver afastada dos seus louvores, respondia aos cumprimentos dizendo à maneira de saudação: deu graças. Alimentava-se com o que os anjos lhe traziam, todos os dias. Quando o alimento que os sacerdotes lhe davam, repartia-o entre os pobres. Muitas vezes os anjos eram vistos conversando com ela e obedecendo-lhe com grande ternura. Quando algum doente a tocava, voltava para casa curado. Evangelho do Pseudo Mateus 4 e 6, escrito no século VI. Na próxima aula, então, vamos falar sobre a visita de Maria a Isabel. Lucas 1, 39 a 56.